Nos últimos tempos, viemos observando mudanças expressivas no clima em toda a região do Alto Vale do Rio do Peixe. Hoje, estamos gravando essa reportagem em uma tarde de quinta-feira, dia 29 de agosto. Se olharmos desde a última segunda-feira, foram inúmeras as temperaturas e os climas presentes em toda a nossa região. Começamos a semana, na segunda-feira, com uma intensa geada acompanhada de temperaturas negativas, que se repetiram na manhã da última terça-feira. Na quarta, o clima intenso negativo deu lugar a umas temperaturas mais amenas na nossa região. Hoje, quinta-feira, antepenúltimo dia do mês de agosto, as temperaturas estão mais elevadas, tipicamente de verão. Todas essas mudanças vêm afetando diretamente a produção da fruticultura da nossa região. Por isso, vamos conversar com o pesquisador Everlan Fagundes sobre o impacto de tantas mudanças climáticas na produção e na expectativa da safra que vem se aproximando. A gente vem acompanhando então, desde o começo do ciclo, que a gente diz sempre que a fruta já está formada desde o ano passado. E a gente via que está tendo reflexo já do ano passado nesse ciclo, então aquele calorão ele trouxe material que ele mostra menor qualidade no material e consequentemente a gente já inicia o ano com uma tendência de maior dificuldade para o produtor estar manejando suas frutas e esse clima dificulta ainda mais, então esse clima está, de certa forma, no que é esperado pela previsão, então eu digo que a previsão não está longe do que está acontecendo, não estava nem um pouco longe do que está acontecendo, esses frios tardios, e o que mais impacta, na verdade, a gente vê esse prejuízo é a questão da geada. Então essas geadas que aconteceram agora, elas estão na época de acontecer, e elas acabam causando uma perda, principalmente para aquele produtor que não tem uma estrutura, seja na uva, aquele produtor que às vezes não tem uma cobertura como a gente tem aqui, seja na fruta de caroço, aquele produtor que não tem o controle de geada. Né? Então, primeiramente, a geada que está acontecendo, ela está trazendo um grande prejuízo. Excesso de chuvas, essa chuva, desde que ela seja uma quantidade boa, ela vai ser muito benéfica, que a gente já está vendo que o solo está mais seco. Mas à medida que ela se prolonga muito, ela é capaz agora de pegar a florada da maçã-eva, né? A florada de algum pessegueiro, a florada da mexeira que a gente está vendo que está vindo e o que dificulta a nossa polinização. Então, a gente diz sempre, o produtor tem que estar preparado para isso, né? Para que ele consiga, mesmo no ano com material ruim, com uma perspectiva inicial já ruim, para ele ter uma produção elevada, né? A gente está aqui numa propriedade, os parreirais, todos eles cobertos com toda essa proteção. A gente estava conversando antes e é uma questão, né, Everlan, que é necessário atualmente, esse investimento por parte do fruticultor, independente da fruta, se é um parreiral, se é uma produção aí de fruta de caroço, se é uma produção de maçã, mas ter essa proteção porque vai aí, de certa forma, diminuir possíveis problemas e danos causados pelas mudanças climáticas, né? Isso, a gente não pode, a gente sempre comunica ao produtor que à medida que ele vai iniciar a investir numa atividade como a fruticultura, a gente tem que estar com essa estrutura, seja ela a cobertura aqui na parreira, que a gente encontra aqui na Casa Rigotti, né? Essa cobertura que protege ali, ela já tem que estar incluída no investimento, no plantio já da uva. E da mesma forma, o controle de geada para frutas de caroço e o controle de a tela, o sombrite para maçã para evitar danos de granizo. Porque é um investimento alto, bem alto, hoje isso aqui não se coloca por menos de 80 mil hectares, né? Mas assim, um ano que dá granizo, um ano que dá uma geada forte, ela te tira esse 80 mil da mesma forma. Então não é que você vai evitar totalmente o dano, mas você ameniza muito mais o dano do clima na tua produção. E nesse caso aqui, ela proporciona uma qualidade que vai ter uma qualidade muito boa na uva também. Agora a gente falando de uva, a gente está aqui aí finzinho de agosto, já quase pisando em setembro, e a gente está também num momento importante para a produção da uva, né, Everlan? Sim, então aqui a gente está até nessa área aqui, que é uma área que a gente vem realizando um estudo, que é o estudo de quebra de dormência. É uma prática muito conhecida para maçã, mas a gente traz para a uva porque a gente vê benefícios de estar quebrando a dormência, para ter uma maior brotação de ramos e também uma homogeneização da produção, né, que a gente possa entrar e colher em uma vez só, deixando mais fácil. No caso do Edir aqui, a ideia é que essas plantas que já desde nova, ela já tem a maior quantidade de ramos brotados, que a gente tenha sempre uma opção maior de poda. Então é por isso que a gente está tentando sempre
desenvolver esses estudos e pegar todas as tecnologias que tem para tentar colocar aqui, né? Para tentar fornecer para o produtor um resultado que é bem aplicável na realidade para ele lá. E agora, Verlan, para a gente falar da produção da fruticultura da nossa região aqui da MARP como um todo, a gente está aí, né, primeiro mês do segundo semestre, a gente veio observando todas essas questões climáticas que a gente estava conversando antes, questões também envolvendo aí as proteções que a fruticultura vem recebendo, mas um ponto importante dentro dessa produção e da safra que vai se aproximar em fim de 2024, início de 2025, é de que nesse momento, ainda primeiras informações ainda que você estava comentando e que vêm sendo coletadas, possivelmente a gente tem aí não uma safra recorde como já foram aí em outros anos, safras muito grandes na nossa região. A gente tem aí safras, podemos considerar talvez medianas na fruticultura aqui da região do Alto Vale do Rio do Peixe? Isso, o que a gente considera que é um fator importante é a situação da maçã. Então a maçã, a maior área de frutas que a gente tem aqui seria a maçã, né? E aí a gente tem que esperar como que vai sair Fraiburgo, no caso ali, por exemplo, Fraiburgo, Monte Carlo, como que vai se sair para a gente dizer no montante geral, né? Porque é uma produção bem significativa lá. O que a gente avaliou de início é que a nossa qualidade de gema, nosso material formado do ano passado para cá, não tinha tanta qualidade. Então uma safra recorde a gente descarta, mas a gente não pode descartar uma boa produção. Se o clima ocorrer, a gente tiver uma florada boa, uma florada que a abelha consiga trabalhar, a gente vai ter uma frutificação legal e a gente vai ter frutos, entende? Então não se descarta uma boa safra da maçã e uma safra razoável no geral, mas assim, a princípio nós tivemos perda na questão das frutas de caroço no começo, até a ameixa fortuna, que é a nossa principal ameixa aqui, a gente teve um prejuízo, e caso a gente tenha condições de chuva, que a abelha não consiga trabalhar, menor frutificação, nossa safra vai ser uma safra pequena, entende? Não vai ser uma safra tão grande. O que a gente tenta ser positivo é que os próximos dias ocorram bem, a gente tenha uma florada boa e que a gente consiga ter um volume bem bom de fruta. É o que a gente espera, na verdade. Mas assim, temos que esperar, digamos, o mês de setembro. Os próximos acontecimentos e as próximas semanas. Perfeito.